Bem-vindo, André. Obrigado, boa tarde para você. Boa tarde para você. Você é uma pessoa que cria personagens, cria histórias. Você deve ser um bom contador de histórias, né? Conta pra gente a tua história. Quem é André Carim? Então, eu comecei a trabalhar com história em quadrinho na década de 90, anos de 1993, quando foi criada a personagem Agente Laranja, e eu tinha naquela época um fanzine chamado Múltiplo. Né? Naquela época a gente era bem amador mesmo, a gente trabalhava com impressão em xerox, montagem bem artesanal mesmo, né? E o contato com os artistas era através de carta. Né? Muitas vezes demorava 2, 3 semanas, às vezes um mês para você receber determinado material para poder lançar uma edição do Múltiplo xerocado, né? No caso, na época. Eu sou roteirista, digamos assim, mas além de roteirista, eu sou editor. Eu não sei se eu sou um bom contador de história. Eu sou um amante das histórias em quadrinhos, que conheceu a história em quadrinho nacional através desse movimento de fanzines da década de 90, através de grandes artistas que entraram em contato, que eu procurei conhecer através desse tempo, né? E a gente tenta contar aquilo que a gente gosta, né? A gente tenta mostrar um pouco daquilo que a gente aprendeu nesse tempo que a gente está nesse caminho aí. Eu espero me tornar um bom contador de história, porque se eu não for um bom contador de história, eu não vou vender a minha personagem, no caso, outros personagens que venham a ser criados. Pelo menos ideias não me faltam, né? Vamos ver. Criatividade e talento não faltam, né? Não faltam. André, você falou de personagens, você falou de ideias. Fora o teu universo, né? O teu universo de personagens. Quais os personagens, assim, a nível, de uma forma geral, que mais chamam a tua atenção, que mais te agradam, Então, relacionados a quadrinhos? Até eu conhecer quadrinho nacional, eu curtia como todo mundo curte os quadrinhos estrangeiros. No caso, Conan, Homem-Aranha, né, grande parte da Marvel, DC, esses quadrinhos que a gente acostumou a acompanhar pela televisão e também nos gibis que a gente comprava na época de criança. Né? Eu vim a conhecer quadrinho nacional exatamente quando eu comecei a mexer com fanzine. Hoje, eu não consigo, digamos assim, deixar de comprar quadrinho nacional. Sempre que eu posso, eu invisto o meu dinheiro, o meu tempo com quadrinho nacional. Eu trabalho com isso. Tanto é que eu tenho uma revista online, né, no caso Múltiplo, que sai mensalmente, e a gente procura divulgar exatamente esses quadrinhos nacionais. E tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa de super-herói que a grande maioria dos brasileiros não conhece. E são artistas assim de ponta mesmo, de primeira, pelas produções que a gente tem realizado, pelas histórias em quadrinhos que a gente tem produzido, as impressões que a gente tem feito, não fica devendo nada a nenhuma Panini da vida, nenhuma Marvel, DC. Inclusive, se você pensar bem, essas editoras, grandes editoras, digamos assim, elas estão um pouco em decadência. A gente não vê mais material com aquela qualidade que a gente via lá atrás. Né? E os nossos quadrinhos eles estão ganhando espaço por causa disso, porque eu acho que o leitor brasileiro está procurando uma coisa nova para se interessar. Né? Então, ele não vai se arrepender, não, se por acaso ele investir o dinheiro dele em quadrinhos nacionais. Com certeza. Como é que Deixa eu só você te decide? perguntar. Deixa Como eu é só que te você... perguntar uma coisa. Pergunte. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu entrei no notebook da minha esposa, então está aparecendo o nome dela ali. Tem algum Aninha Carim. problema? Isso. Não, não. Não tem problema nenhum na hora de Não, tem digitar não. isso aí, Tem não. problema nenhum, não. Então, Como era beleza. Carim, eu já sabia que vinha... Era alguma coisa relacionada a você. Então, Uhum. quando você decidiu e como você decidiu abraçar essa carreira de quadrinista? Foi no meu retorno, depois de 16 anos ausente, no final de 2016, mais precisamente em novembro de 2016, quando eu comecei a publicar novamente o Múltiplo.
esse número 1 aqui, que eu tenho ele impresso, são poucos que eu tenho impresso do Múltiplo, que infelizmente não tem condição de fazer tiragens, né? Mas esse número 1 é um dos que eu consegui fazer impresso e eu tenho ele aqui, né? Então foi a partir daqui que eu retomei mesmo essa paixão por história em quadrinho nacional. Tá. A pessoa que escreve uma história, que cria, ela é considerada muito criativa, né? Agora, imagine uma pessoa que desenvolve uma história em quadrinho, né? Que é muito mais complexo. Da onde vem a tua criatividade? O que que te inspira? Exatamente esse universo de história em quadrinho nacional, né? A gente vê os personagens que fazem parte desse universo, os artistas que todos os dias entram em contato com a gente para poder publicar, para poder fazer uma parceria ou outra. Então, é daí que vem isso daí. Entendeu? Exatamente desse convívio nesse ambiente de quadrinhos independentes. Tá. Você, logo no início do nosso bate-papo, você falou do Agente Laranja, né? Para dizer a verdade, da Agente Laranja é uma personagem feminina. A Agente Laranja. Isso. A Agente Laranja, né? Conta um pouco sobre essa personagem, como é que você a idealizou. Então, Adriana, né? Isso, Adriana Agente Laranja. Isso, Adriana. Esse é o volume 1 da origem dela. Muito já está em produção. Capa. Já está em produção o volume 2 e o volume 3. Uma capa widescreen, né? Inclusive, essa revista faz parte de uma campanha que está no Catarse. Uhum. Quem não adquiriu na época pode adquirir. Né? Não somente essa, mas também Metal Fantasia número 1, Agente Laranja e Joventania, que é outra edição que foi lançada, mais a aventura que está lá com o Lagarto Negro. Tá, e como é que ela surgiu? Como é que você teve essa ideia de criar essa personagem? Então, eu tinha vontade de criar uma espiã, né? Uma espiã eu sempre gostei muito de filme de espionagem, essas coisas assim. Assistindo uma reportagem na televisão, eu estava ouvindo falar sobre um agente químico chamado Agente Laranja. Mas, embora a ideia tenha partido daí, não tem nada a ver com agente químico. Entendeu? Foi só um estalo que deu naquela hora de criar uma personagem com esse codinome, né? Esse codinome, inclusive, ele vai ser explicado a partir do volume 4, né? Já começou na origem dela, volume 1, vai passar pelo volume 2, volume 3, mas no volume 4, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho no porquê desse nome Agente Laranja. Isso daí envolve todo um poder que ela vai desenvolver também, que ela solta umas rajadas pelo punho, né? Então, o que vem pela frente aí, o pessoal que acompanhar vai poder descobrir por que Agente Laranja. Você não quer dar um spoiler, né? Mais ou menos eu já dei o spoiler, né? Ele tem a ver com o poder que ela vai herdar. Entendeu? Tá. Inclusive, nesse volume 1, ela herda esse poder da mãe dela. A mãe dela é assassinada. A mãe dela é assassinada pelo Mascarado, que é um dos principais inimigos dela. Se você ver aqui no início aqui, tem contando essa história dela criança, né? Então você pode ver que a gente começou a contar essa história aqui no volume 1. E vai passar pelo volume 2, com outros vilões surgindo. Tem uma irmã que é vilã também, que é a Layla, que faz parte, inclusive, de Força Extrema, onde a Agente Laranja também está presente. Então, é um universo que foi idealizado em 1993, mas que está começando a tomar forma agora. Caramba! Quanto tempo você leva para criar e produzir personagens assim? Eu tenho facilidade para criar personagem. Criar personagem não me dá muito trabalho, não. Em questão de dias, você já tem um personagem criado, com as características e tudo. O que demora um pouco mais é você desenvolver o roteiro. Você criar a história em quadrinho, criar a trama, né? E colocar no papel.
Isso daí que demora um pouquinho mais. Mas eu não costumo demorar muito também para escrever, não. Costumo ser bem rápido nisso daí. Quanto tempo, mais ou menos? Inclusive, a parte 2 e a parte 3 da origem dela foram escritas em 2 semanas. Caramba, muito rápido mesmo, hein? Muito rápido. Eu sei que é difícil, eu sei que é meio difícil quantificar, mas você tem algum personagem que você acredite que seja o seu preferido entre os personagens que você criou? A Gente Laranja, é a preferida. Eu imaginei que fosse. É o xodó. Eu imaginei que fosse, mas eu achei que você fosse dizer que não tinha. Não, mas eu tenho outros personagens que a gente tem um carinho especial também. Né? A gente tem aqui, no caso, as vampiras. São 4 vampiras. Essa é show. Né? Tem, nessa história em quadrinho das vampiras, que começou com essa revista, mas são 6 tomos. Eu pretendo publicar tudo junto. Né? Cansei desse negócio de publicar em parte, cansa um pouco o leitor, então eu quero publicar tudo junto. Eu agradeço. Nessa história em quadrinho, inclusive, tem a Cataclisma, que é uma personagem que é toda formada por lava vulcânica, né? Ela é de fogo mesmo. Né? Tem o vilão, que é o Ser de Fogo. Né? Tem a Bruxa Alice, que é outra personagem que faz parte dessa trama. Né? Tem o Pantera Negra do Cerrado, que está surgindo. Em breve a gente vai ter a origem dele publicada. Né? Essa origem do Pantera Negra do Cerrado, para que o público possa conhecer, a gente vai publicar a origem dele gratuitamente pelo Múltiplo. Né? Depois a gente vai publicá-la impressa também, para quem gosta do material impresso. Mas, para mostrar o personagem, a gente vai publicar ele pelo Múltiplo. Né? E tem uma outra personagem que vai fazer parte da trama da Gente Laranja, da origem dela, que é uma zumbi, né? A garota zumbi, Milena, a garota zumbi. Ela vai trazer esclarecimentos a respeito desse poder que a Gente Laranja herdou e do codinome dela. Fala um pouco sobre esse Pantera Negra dos Cerrados. Então, eu não tinha personagem masculino nenhum. Então, eu quis criar um personagem também que pudesse fazer parte do universo da Gente Laranja. Ele, inclusive, está no volume 3 da origem dela, além da história em quadrinho de origem dele. A gente está planejando um encontro dele aí com a Gente Laranja, talvez com a Valkyria, do Alex Genaro, Alex Lee, e com a Jaguara, do Altemar Domingos, né? E também o Xamã, do Everton Ferreira. Uma aventura para a Força Extrema, a gente está planejando para esse ano aí. Vamos ver se dá certo, né? Dos autores concordarem com esse crossover que a gente vai fazer aí. Né? Mas o Pantera Negra do Cerrado ele vai ter um destaque especial nas histórias de quadrinhos da Gente Laranja e, se Deus quiser, de Força Extrema. Mas quem gostar do personagem vai ter história de quadrinho dele solo também. Beleza. Além dessa sua habilidade de quadrinista, você também escreve poesias, né? Fala um pouco sobre esse talento. Então, isso daí eu acho que eu vou deixar para o povo descobrir isso daí. Eu não sou muito bom para falar sobre isso, não. Eu publiquei uns 2 ou 3 livros que estão no Clube de Autores, né, de poesias. E esses livros, digamos assim, é só para você deixar fluir um pouco aquilo que você gosta, né? Então, eu publiquei esses livros lá, mas eu nem faço divulgação deles, não. Mas quem me tem no perfil do Facebook, por exemplo, pode ver diversas publicações minhas antigas, lá que tem alguns poemas lá, alguns trechos, algumas coisas assim, que eu costumava publicar antes de voltar a mexer com história em quadrinho. Qual o nome dos livros? Agora você me apertou sem me abraçar. Você vê como que eu tenho dado destaque a isso ultimamente. Um deles se chama Amor e Paixão. Esse eu lembro. E o outro eu não me lembro, não. O outro eu não me lembro. Tá certo. Não. Tem mais dois, mas me fugiu aqui agora. Deixa eu a gente vai colocar. A gente vai colocar a informação. Que é bem curioso. No Clube de Autores você encontra eles para comprar.
né, tanto o e-book quanto o livro em si. E lá tem, deixa eu só acessar aqui o grupo de autores, que eu Tá te bom. falo os nomes dele. Quem quiser conhecer, ó, Amor e Paixão é um deles. Deixa eu ver o outro aqui. É porque eu passei a publicar no grupo de autores o múltiplo. Então, recentemente, eu tenho publicado lá somente o fanzine, que acabou virando uma revista nacional. A Deixa-me Voar no Teu Amor, que é o outro. Deixa eu ver aqui se eu acho o terceiro aqui. O terceiro, inclusive, eu escrevi só com poesias que eu mandei para minha esposa. Caramba. Desde o tempo que a gente se conheceu, eu mandava para ela e depois eu fiz uma coletânea com esses poemas. Somos Tudo que se chama Amor. São esses os 3 livros. Gostei. Você já falou que você passou um período afastado, né, do universo dos quadrinhos. Como é que foi esse teu retorno? O que te motivou a retornar? Para dizer a verdade, eu nunca quis ter me afastado, né? Algumas coisas que acontecem na vida da gente que força você a deixar de lado aquilo que você gosta naquele momento, né? Eu tive o nascimento do meu filho, entre outras coisas que acabou me afastando desse universo, né? O que me motivou foi nunca ter querido deixar de participar desse universo. Acho que faz parte, aquilo que está no sangue da gente, a gente não esquece. Eu tinha tido uma tentativa no ano 2000, inclusive eu publiquei um múltiplo extra, que foi chamado de Múltiplo e Fanzine Ilustrado, né? Foi uma edição só. Tem até uma capa do Márcio Sendes Pereira com a gente laranja, mas acabou que não deu certo e eu larguei de mão durante algum tempo para voltar em 2016 já com material melhor, né? Mas com as ferramentas mais atuais que facilita muito a publicação da gente, né? Internet, computador, tudo isso ajuda bastante. Agora, sobre o cenário nacional, né, dos quadrinhos. Como é que você avalia a valorização dos nossos quadrinhos? Então, a gente costuma falar muito que a gente não tem um mercado, né? A gente tem exatamente isso, um cenário, uma cena de história em quadrinho nacional. Está começando a pintar bastante gente de talento aí, bastante personagem interessante, né? E grandes artistas que vieram lá da década de 90 com a gente também povoam esse universo. Então, a gente está tentando romper a bolha, cada um romper a sua bolha, né? Sair daquele lugar comum a todos os artistas e encontrar um cenário melhor de leitores, exatamente para que possa haver um mercado de história em quadrinho nacional. Eu acho que a médio prazo é meio complicado você conseguir isso daí. Mas quem sabe, né? A gente vai lutando e vai tentando fazer isso de alguma forma. O que você acha que precisa acontecer para esse mercado se tornar um pouco mais promissor? Então, eu acho que o fundamental é a união. União de todos que produzem, primeiro. Né? Segundo, eu acho que muita gente tem um ego muito lá em cima. Entendeu? Ele olha muito para o dele sem olhar para o do colega. Entendeu? Eu acho que você não perde se você divulgar, se você mostrar, se você falar do personagem do seu amigo, né? Como eu citei diversos personagens aqui, porque o ideal seria que todos fizessem parte de um universo comum, né? Onde pudessem se encontrar, onde pudessem participar de encontros, né? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. A gente só vai conseguir fortalecer mesmo esse universo se a gente tiver essa união aí. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa assim, né? Então, muita gente, às vezes, deixa de divulgar o trabalho da gente, de comentar exatamente por causa desse ego que tem. Né? Aquele negócio
primeiro o meu, depois o resto. Né? Eu acho que tem que ser justamente o contrário. Primeiro o resto e depois o meu. Né? Porque se você fizer isso, você vai estar inserindo automaticamente o seu, né, em todo o universo que vai estar sendo divulgado. Verdade. Você está tocando algum projeto atualmente? Vários. Fala um pouco Ideias sobre de esses projeto. projetos aí. Ideia de projeto é o que não falta. É só alguém buzinar no meu ouvido determinado projeto. Eu achar que é bom, eu estou pegando. Alguns até me criticam por isso, porque muitas vezes acham que eu estou com vários e eu não lanço nenhum. Faço muita coisa e acabo não fazendo nenhum, mas não é verdade. Eu tenho vários projetos tentando decolar, digamos assim. O principal é a Gente Laranja, né, que a gente dá o destaque, porque é o preferido da gente. Né? Mas eu tenho um projeto que eu criei também em 2017, que é o Força Extrema, que é a união de super-heróis, é uma saga de super-heróis. Já tem 3 tomos publicados, né? Já tem mais 3 em produção, e o último, que é o tomo 7, está sendo escrito e espero também que entre em produção logo. Tem as Vampiras, que é uma ideia que surgiu junto com a grande May Santos, ela que vai fazer a ilustração dessa história em quadrinho. Ela fez essa revista que foi toda desenhada por ela, todas, da capa a contracapa, tudo dela. Né? Quem quiser baixar o exemplar, tem lá no grupo do Múltiplo para poder baixar esse primeiro tomo, mas a gente está aguardando ela ter possibilidade de ilustrar, né, os demais. Foi o roteiro do Henry Gait, também, que é um grande roteirista, grande amigo, grande parceiro, né? Inclusive os dois que estão pensando em produzir uma história em quadrinho também, né? Para sair numa revista chamada Trem do Terror, que é uma outra revista que eu publico também, que eu publiquei 2 números ano passado, não, 2018, né? Mas eu pretendo publicar mais um número esse ano. Esse é uma das edições que saiu ano passado, Trem do Terror, né? Ela esgotou, tanto é que eu tenho o número 1, o número 2 que eu tive que vender, porque a pessoa insistiu tanto que eu acabei tendo que vender. Né? Publiquei essa história em quadrinho essa revista, Contos de Terror do Luiz Iório, também esgotou, acabou, não tem mais. Adoro. Foi publicado em 2018 essa revista, que foi os 25 anos da Gente Laranja, que teve 4 histórias em quadrinhos, 3 histórias em quadrinhos produzidas por artistas nacionais. Né? Também tem lá para fazer download, quem se interessar. Né? E a gente tem a ideia de continuar publicando encontros. Está vindo aí um encontro da Gente Laranja com o Lagarto Negro, vai vir a Gente Laranja com a Garota Trovão. Né? Tem esse encontro que eu falei com você, que talvez tenha a Jaguara, talvez tenha a Valquíria, talvez tenha o Xamã. Né? Tem Metal Fantasia, que foi uma sugestão do Cláudio Dutra, esse é o número 1, né, que está lá na campanha do Catarse junto com o número 2. Quem não adquiriu o número 1 pode pedir lá no pacote de recompensa, né, o número 1. Né? E esse projeto do Metal Fantasia, a minha ideia é publicar pelo menos 4 edições por ano. Eu já tenho fechado o número 2 e o número 3. Em breve a gente vai começar a montar o número 4. Né? Tirando o Múltiplo, né, que é uma revista mensal, né, que eu publico mensalmente em PDF, mas você pode pedir impresso no Clube de Autores. Essa edição aqui, inclusive, eu mandei fazer no Clube de Autores, comprei para ter essas 2 edições. Eu tenho aqui o tomo 2 e o tomo 3 de Força Extrema. Eu quis ter essas edições em mãos. Né? Tem o Pantera Negra do Cerrado, que é outro projeto. Tem um outro projeto que está parado, mas pode ser que a qualquer momento a gente lance o número 2, que foi Legendas HQ, que foi uma união de 4 fanzines da década de 90. Cabal, do Clodoaldo Cruz, Quadritos, do Marcos Freitas, Tchê, do Denilson Reis, e Múltiplo meu. A gente juntou e cada um faz, digamos assim,
um quarto da revista. A gente publicou o número 1, se alguém quiser, ainda tem exemplares para venda, né? E a gente pretende lançar o número 2 aí, não sei quando. Já era para ter sido lançado ano passado, mas ainda não saiu do papel, não. Eu acho que é só esses projetos, só isso tudo, né? Só isso tudo, né? Como é que a pandemia do Covid impactou o teu trabalho? Já começa que me atrapalhou ir para a FIC. Né? Seria a minha primeira FIC que eu ia participar esse ano lá em BH. Né? Começou logo nas vésperas do evento, foi cancelado, né? Teve FIC online, mas não é a mesma coisa. Né? Tirando isso, não impactou de maneira grande, digamos assim, nos projetos, nas coisas que eu tenho ideia, não. O que impacta mais é que o povo fica com dinheiro curto. Né? Eu acho que todo mundo entrou em crise, digamos assim. Então, isso é prejudicial para qualquer mercado, e o de quadrinhos não é diferente. Né? Então, eu acho que o que impactou mesmo foi isso. Né? A falta de recursos para poder adquirir quadrinhos e você não poder encontrar com os amigos nos eventos que estavam programados para o ano de 2019, para o ano de 2020, 2019, não, 2020, e que não puderam acontecer. A gente participou da CCXP World, a gente participou do Butantan Gibicon, a gente participou do FIC, tudo online. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Né? Verdade, não é mesmo. Que tipo de recado ou conselho você daria para quem sonha em se tornar um grande quadrinista? Bom, eu acho que eu estou precisando desse conselho também, né? Antes de poder dar para alguém. Mas eu acho que você tem que investir naquilo que você gosta de fazer. Se você curte fazer quadrinhos, se você curte história em quadrinho, principalmente nacional, tem que investir. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Independente daquilo que qualquer pessoa possa dizer o contrário para você, que muitas pessoas me disseram o contrário. Né? Um dos motivos de eu ter ficado afastado foi por conta disso aí, falta de apoio. Né? E eu procuro dar apoio a todos os artistas que me procuram. Né? O múltiplo objetivo dele é exatamente esse: divulgar quadrinhos nacionais. Quem quiser mandar para publicar, fica à vontade. As páginas estão sempre abertas. Então, acho que é isso aí. É não desistir, é insistir naquilo que você quer fazer. Como é que é teu dia a dia? Quando você precisa... Como é que você se organiza para poder cuidar tanto dos seus compromissos pessoais, como também dar andamento nos teus projetos criativos? Como é que você se organiza diariamente? Então, eu, como todo mundo, acho que raro quem consegue viver de quadrinhos no Brasil hoje. Comigo não é diferente. Eu sou servidor público municipal, né? Tenho meu trabalho, tenho que cumprir minha carga horária lá. Né? Mas depois que eu chego em casa, eu mergulho nisso daqui. O tempo que eu tenho de sobra, né? Que eu não estou fazendo alguma coisa em casa, já ajudando a esposa, né? Porque tem que ajudar, né? Não pode deixar de dar uma força, não. Então, a gente, no tempo que a gente tem que sobra entre uma coisa e outra, a gente está na frente do computador, montando revista. Eu falei com você que o horário que eu tinha hoje para a gente conversar seria esse, né? Exatamente por causa disso. Eu não consegui lançar, por exemplo, o Múltiplo 51 de janeiro ainda. Era para ter sido lançado no início do mês, até hoje eu não consegui fechar. Eu espero fechar essa semana aí para ficar para o dia do quadrinho nacional. Está próximo, está bem próximo. Você é servidor, né? Isso. Você atua em que área lá? Eu trabalho no setor de arquivos da Câmara Municipal. Muito a ver, né? Tem muito a ver, né? Tem a ver. Acho que eles colocam a gente exatamente naquilo que eles olham para você. Ó, esse aí tem cara de arquivista. E dizem que o arquivo é o lugar onde ninguém quer trabalhar. Então, todo mundo que às vezes não dá muito certo em determinados setores, eles desovam lá no setor de arquivo. Eu acho uma visão meio preconceituosa. Eu também acho, porque eu gosto de trabalhar nesse setor.
é o trabalho que eu desempenho desde que eu entrei, né, lá na Câmara, lá, então tenho que reclamar, não. Eu gosto do que eu faço. Para encerrar, que tipo de mensagem você deixaria para quem aprecia o teu trabalho, para quem aprecia os quadrinhos nacionais e para os leitores do Carvalho News? Então, eu acho que, fundamentalmente, todos não devem desistir daquilo que gostam, né? E acompanhar o personagem é a melhor retribuição que um artista pode receber, é ele acompanhar o trabalho da gente, né? Não só comprando, não só lendo, mas dando um retorno para a gente daquilo que ele achou. Porque a gente não tem como melhorar determinado trabalho sem esse feedback, né? Então, o que eu poderia pedir para quem curte história em quadrinho nacional é que não deixe de procurar o seu artista, aquele que você curte, e dar o feedback para ele, né? Porque ele só vai poder melhorar, só vai poder desenvolver um trabalho melhor se ele tiver esse retorno do fã, né, de quem gosta. Eu acho assim, tudo nessa vida tem que haver um retorno, né? A gente procura fazer, a gente trabalha com quadrinhos porque a gente gosta. E muita gente acha aí que a gente está ganhando rios de dinheiro, mas às vezes a gente tem que tirar do bolso da gente para ver o sonho da gente impresso, para ver o sonho da gente realizado, né? Então eu acho que o mínimo que a gente espera é esse retorno, esse feedback de quem curte história em quadrinho nacional, porque você só vai ter material barato, você só vai ter material de qualidade quando mais pessoas estiverem interessadas, mais pessoas estiverem comprando, mais pessoas estiverem divulgando, mais pessoas estiverem apoiando, né? Você tem esse canal seu aí, você sabe o que é isso. Você tem o seu público. Então, se você não tiver esse pessoal que vai te dar a curtida, um comentário de incentivo, então a mensagem que eu posso deixar para os seus fãs, para os seus inscritos, digamos assim, é a mesma que eu peço para mim e para aqueles artistas que estão produzindo história em quadrinho nacional. Deem o retorno. É isso aí. Comentem, né? Critiquem, deem ideias, né? Consumam, né? André, quero Só te não agradecer. vale a ofensa, né? Não Com tem certeza. necessidade de Não, ofensa. ofensa não. Ofensa a gente já está legal Né? já. André, quero te agradecer pela tua Isso. atenção, tá? Crítica a gente aceita muito bem. Crítica construtiva, né? E eu que agradeço o espaço. Tá? Exatamente. Dia 30, vou te felicitar mais uma vez, está próximo, né? Pelo seu dia, né? Vai ser seu dia especial, né? Produtor de histórias em quadrinhos. E eu vou te avisar quando esse vídeo estiver online, tá? A gente vai Não, publicar tanto beleza. no canal como no site e nas redes sociais. Beleza, é só você me marcar lá que a gente compartilha e mostra para o pessoal poder comparecer aí. Tá ok, amigão. Te agradeço pela atenção, não tomei muito do teu tempo, tá? E a gente volta a se falar, com certeza. Beleza, o prazer foi todo meu. Eu que agradeço o espaço e a divulgação aí dos nossos quadrinhos. Grande abraço. Sucesso aí.